pessoal, vamos dar início à nossa terceira aula do módulo de nivelamento. Vamos falar agora de conceitos extremamente importantes que serão base para o seu planejamento e preparo operacional. Estamos falando dos suportes e resistências. Suporte, como o próprio nome sugere, é aquilo que segura, não deixa o preço continuar caindo, tá bom? O suporte pode ser visto principalmente graficamente, tá? Um suporte gráfico nada mais é do que a maior ligação de pontos e regiões em um determinado período do gráfico. Quanto mais pontos eu encontrar na região, mais forte tende a ser aquele suporte. O que chamamos de região suja, de lateralização, de congestão de preços, tá bom? Significa que o preço negociou muito naquela região. E se negociou muito naquela região é porque houve interesse dos players em negociarem ali, tá bom? O suporte, portanto, delimita uma presença de compradores. Vamos fazer um desenho aqui para que vocês possam entender melhor. Como eu disse, o suporte é aquilo que interrompe o processo de queda, que segura, não deixa continuar caindo. Então, no mercado em tendência de queda, tá caindo, aí ele chega em um determinado patamar, segura. Aí você vê que ele fica um tempinho ali negociando, brigando e volta a subir, tá? Aí vem de novo, mercado caindo, pesado, os vendedores avançando. Chega aqui, segura, segura, volta a subir e vai ficando nessa dinâmica, tá? Percebam que por 3 vezes, nesse exemplo, o mercado tentou continuar caindo, porém foi defendido, travou nessa região. E eu conectei aqui 3 toques, 3 regiões sujas, regiões de congestão, regiões de briga, tá? Quanto mais toques tiver, mais forte tende a ser aquele suporte. Uma região de atuação e defesa dos compradores. E como saber se o suporte será rompido? Ou se esse suporte será respeitado? Nunca dá para ter certeza. A gente pode olhar algumas variáveis para ter uma maior assertividade. Por exemplo, posso analisar a velocidade da queda. Como que esses vendedores estão avançando? O preço está caindo com muita velocidade? Está vindo com muita intensidade? Pode ser uma sinalização que há uma maior probabilidade de ultrapassar o suporte. Agressividade, frequência das ordens, tá? Amplitude do movimento. Onde começou esse movimento de queda? Ele começou lá longe? Se ele começou longe, pode ser que ao se aproximar do suporte, esse movimento apresente uma exaustão, uma perda de força. Ou não, esse movimento já começou próximo ao suporte. Porque se ele começou próximo do suporte, ele vai ter mais força para continuar avançando, provavelmente, tá? Então é uma variável também interessante a se considerar, assim como o volume das negociações. E agora vamos falar da resistência. É o mesmo raciocínio do suporte, porém no lado de cima. É aquilo que segura, que impede o preço de continuar subindo, interrompe o movimento de alta nos preços, tá bom? E também é facilmente identificável através do gráfico. Como no suporte, quanto mais pontos encontrar na região, mais forte é a resistência. O que chamamos de região suja, onde os preços ficaram negociando, onde houve interesse dos players em negociar. A resistência corresponde a uma presença de vendedores, é uma região natural de defesa dos players vendedores. Então vamos fazer uma ilustração, um exemplo de resistência, né? Temos aqui então a nossa resistência, e aí a gente vê que o preço está subindo, o preço está subindo, aí ele chega naquele patamar, a gente vê que o mercado lateraliza um pouco e cede, volta a cair, sobe de novo, chega ali, até ameaça passar, né? Mas segura. E fica nessa dinâmica, tá? Então percebam que, por 3 vezes nesse exemplo, o mercado tentou continuar o movimento de alta, porém foi segurado nessa mesma região, nesse mesmo patamar. Temos aqui 3 tentativas. Quanto mais toques, mais forte a resistência tende a ser. E como saber se a resistência será rompida? O mesmo raciocínio que fizemos para o suporte. Temos que olhar a velocidade do movimento de alta. Como que os compradores estão avançando? Está vindo com muita força? Com muita velocidade?
Como que o mercado está chegando até aquela região de resistência. Isso é uma percepção, é um feeling que você vai desenvolvendo com o tempo de tela, tá? Também para perceber a agressividade e frequência das ordens. Também é útil analisar a amplitude do movimento. Onde começou esse movimento de alta? Ele começou muito lá embaixo. Até ele chegar na região da resistência, provavelmente haverá uma exaustão de força. Então ele já chega um pouco mais enfraquecido, numa região de forte presença vendedora, tá? Agora, se esse movimento começou já muito perto, talvez ele consiga superar aquela resistência, porque talvez ele chegue até ali com muita força ainda. Então são variáveis que ajudam a ter uma maior percepção de probabilidade naquela resistência, assim como o volume de negociações. Como realizar uma operação de compra? Tanto a operação de compra como de venda, vocês vão ter que especificar o código do ativo. Lembra que eu mostrei para vocês? O dólar, o índice, a sigla exatamente? Então, aquela sigla será utilizada para especificar o código na plataforma antes de operar. Vai ter que determinar a quantidade que você quer comprar ou vender, certo? O preço em que você quer executar aquela operação e enviar a ordem. Esses 4 passos são muito simples de serem feitos dentro da plataforma operacional, como vocês vão ver adiante. Como realizar a operação de venda, mesmo procedimento que eu acabei de dizer. Só que aqui você envia uma ordem de venda, ok? Como montar uma estratégia? Tá aí uma coisa que todo mundo quer saber, né? Pessoal, uma estratégia é uma composição de 4 principais elementos. Primeiro, quando? Ou seja, qual é o momento que eu vou entrar no mercado? Qual é o cenário condicional? O que me motiva a participar daquele mercado? Isso tem que ter muito claro. Por que eu estou entrando? Para que a sua operação não seja aleatória. Com aleatoriedade não existe estatística, não existe probabilidade, tá certo? Então tem que ter clareza. O que te motiva a entrar? Quando eu entro? É o quê? É análise de fluxo? É análise técnica? Bola de cristal, achismo? Tem gente que vai por esse caminho aqui. O resultado nem preciso dizer, né? Preço de entrada. Tem que definir o preço. Preço de saída. Tá? Com ganho ou com perda. Porque, como sempre eu digo, no mercado a gente tem probabilidade, certeza nunca. Por melhor que seja a nossa análise, por mais coerente que seja o nosso quando, a gente pode estar errado. Então temos que nos planejar para isso. Se der certo, onde eu saio? Qual é o meu preço de saída? E se der errado, que é o stop loss, qual vai ser o preço de saída no prejuízo? Tá? Então você tem que saber quando entrar, a que preço vai entrar, qual vai ser o teu preço de saída no ganho, que é o seu objetivo, ou o seu preço de saída na perda, que é o seu stop loss. Tá? O conjunto desses 4 itens chama-se estratégia, sendo que o mais importante é o momento de executar a estratégia. O primeiro item. Aqui é a sua lógica operacional. Bom, vamos a algumas sugestões de exercícios práticos, tá? Aqui nesse módulo de nivelamento, a ideia não é ainda mostrar para vocês uma estratégia operacional, mas para que vocês criem alguma familiaridade com a plataforma, com os ativos que mencionamos aqui e até com execução de ordens. Interessante fazer isso aqui, ó. Comprar e vender um mini contrato de cada ativo, ou seja, do dólar índice. Beleza? Faz de forma aleatória, porque ainda vocês não aprenderam a estratégia. Pode fazer também, realizar 3 operações de compra e 3 de venda com o contrato cheio, para vocês verem o peso desse contrato, e também com o mini contrato de cada ativo, tá? Então, exercícios práticos ainda muito simples, elementares, mas importantes para que vocês sintam o peso, a diferença do contrato cheio com o contrato mini, para que vocês executem ordens e criem aí alguma familiaridade com a plataforma operacional. Então é isso, encerramos aqui nossa terceira aula do módulo de nivelamento. Muito obrigado a todos e até a próxima.